Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam aí na paz do Senhor Jesus. Boa noite, Ana, Adriana, Elinaldo, boa noite. Irmã Cileide, boa noite, minha irmã. Que Deus abençoe cada um de vocês que está chegando aí para mais uma aula. Aí sim, aula, não devocional, né? Nossa devocional é de terça. E o que seria a nossa escola bíblica dominical se tornou escola bíblica, não é mais domingo, por enquanto, e sim às quintas-feiras. Boa noite, paz, irmão Giovanni, irmã Eliene, Deus abençoe. Vamos aguardar que mais alguns cheguem aí, para que nós possamos caminhar mais um pouco hoje, tratando aí de disciplina na igreja. Falamos de membresia no ano passado e agora falando de disciplina. Boa noite, Sérgio Taveira. Deus abençoe, meu querido. Na realidade, eu estava conversando com o Flávio que agora era para estarmos com nossas aulas normais, né, dividido em classes, terminado o primeiro semestre, mas não foi assim que Deus planejou para nós. Boa noite, irmã Socorro. E nós vamos continuar caminhando aqui da forma que está dando para ser. E louvamos a Deus por essa forma, né? Agradecemos ao Senhor, porque temos essa opção de podermos continuar estudando a palavra de Deus e intercedendo pelos irmãos e mantendo aí esse contato virtual. Nós vamos orar, irmãos, nesse instante, e uma boa notícia, nós vamos agradecer ali pela vida da Laura. Lembra que estamos orando por lá do Jardim Adriana? A Laura teve alta, graças a Deus. Teve alta, já está em casa, louvamos ao Senhor. Aí agora vai continuar o tratamento. Ela tem 12 anos, está tratando câncer. É uma família da igreja do Jardim Adriana. Continua intercedendo pela Laura, mas hoje agradecendo, porque ela já teve alta e já está em casa. Ok? Vamos continuar orando pela irmã Marilene. Quem pôde ler aí, antes de começarmos, que ela foi feito tomografia e não tem AVC, não tem nada de anormal, e nós louvamos ao Senhor. Vamos orar para que ela acorde e possa logo se recuperar e voltar para casa, né? Vamos interceder, continuar intercedendo pela irmã Marilene, esposa do pastor Francisco, nossos missionários ali no Amazonas. A Isabelle, 9 meses, a Ana tem pedido oração, veio do Pará. Segundo informações, a Ana disse que ela está reagindo muito bem à quimioterapia, graças a Deus. E irmã Maria Joana, hoje eu não tive notícias, mas vamos continuar a interceder por ela. Hoje eu não consegui falar com a filha dela, porque eu tinha um médico em São Paulo e foi terrível, o trânsito já voltou a ser o que era. Ok? Vamos ter um tempo de oração nesse instante. Curve sua cabeça, feche seus olhos, aí onde você está, e nós vamos orar nesse momento. Deus, eu quero louvar o teu nome pela tua fidelidade, pelo teu amor. O Senhor é tão bom, Pai. Porque nós não temos mérito algum. Não tem nada em nós que possa atrair o Senhor, a não ser a tua bondade, a tua misericórdia e a tua graça. Somos agora um grupo aqui de pecadores que queremos crescer mais um pouco no conhecimento do Senhor através da tua palavra. Então nos dê, Senhor, discernimento, sabedoria
sensibilidade para com a Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos nesse instante, não à minha voz, mas à voz do Espírito Santo. Que Ele alcance as nossas mentes hoje à noite e que sejamos moldados mais um pouco, segundo o Teu querer e a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos Te louvar pela vida da Laura, que já está em casa, pela família, pela vida do pastor Adilson, dando assistência. Que o Senhor continue ali confirmando a fé dos Teus filhos. Visita, ó Pai, nessa hora, nossa irmã Maria Joana, visita nossa irmã lá no Amazonas. Nesse instante, ó Pai, eu peço que o Senhor coloque a Tua mão sobre a irmã Marilene, por misericórdia. Olha pela vida dela e age, ó Deus, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Acalenta também o coração da família, especialmente do pastor Francisco. Continue, ó Deus, abençoando com o tratamento, também na vida da Isabelle, apenas 9 meses, mas queremos, em cada oportunidade, interceder por ela. Abençoa, Deus. E os demais pedidos que os irmãos têm e que agora colocam diante do Senhor, que o Senhor olhe com o Teu olhar de misericórdia. Agora eu quero Te louvar pelos meus irmãos que estão juntos agora aqui comigo, participando desse momento. Que o Senhor nos conduza e que a Tua graça seja manifesta em nosso meio, em nosso grupo como igreja, que possamos desfrutar da bênção, da maturidade através da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, meu Pai. Depois de um dia, para muitos, cansativo, corrido, e agora que vamos estudar, que o Senhor nos ajude, por favor. É a minha oração, meu Pai. Faço nesse instante, buscando a concordância dos meus irmãos, porque eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Ok, meus queridos. Graça e paz, irmã Sandra, irmão Pedro, irmão Marcelo, irmão Moisés, Deus abençoe. Irmã Denise, irmã Maria Siqueira, Deus abençoe vocês. Vamos, irmãos, caminhar mais um pouco, olhando para a Escritura, pensando aí na disciplina, na igreja, como é que lidamos com isso. E eu continuo relembrando aqui os 4 pilares fundamentais para a disciplina da igreja. Eu espero que você esteja lembrado. Eu estou insistindo nisso. Se você não tiver fresco na sua mente esses 4 pilares que vai estruturar a disciplina da igreja, você vai ter dificuldade para entender como a igreja lida com essa situação de pecado, como ela trata membros ou pseudo-membros que não agem de acordo com a Escritura. Você precisa ter claramente aí na sua cabeça esses pilares. E nós vamos relembrar mais uma vez. Primeiro, uma expectativa de transformação. Nós vivemos isso, irmãos. Nunca aceite a ideia de que você nunca muda. Ou dizer de alguém, fulano sempre foi assim, ele nunca mudou. Isso não existe para crente. Nós vivemos uma expectativa de transformação constante, todos os dias. Cada pregação, cada leitura bíblica, cada tempo de oração, cada devocional, cada conversa, mesmo informal, nós precisamos crescer. Então, esse pilar, ele precisa ficar muito claro para nós, de que o salvo, o crente, o servo de Deus, ele vive uma expectativa de transformação. Segundo pilar, que não pode ser esquecido, é a obra da representação. Irmãos, se tem algo que tem que ficar latente em nossa cabeça, é que nós somos representantes de Cristo. Lembra? Pequenos
cristos. Isso é cristão. Lá em Atos, quando foram pela primeira vez chamados cristãos, era um xingamento. Pequenos cristos, seguidores de Cristo, representantes de Cristo. É um pilar que precisa estar firmado em nossa cabeça. Terceiro, a autoridade da igreja local. A igreja local é a autoridade. Deus instituiu a igreja local. Não há nenhuma outra instituição na face da terra que tenha a ousadia de abrir a boca e dizer: nós representamos o Senhor. Nós temos a autoridade dada por Cristo. E logo a membresia, quarto pilar, como submissão. Eu sou um membro e me submeto a essa igreja que representa Cristo e que vive uma transformação constante. Então, esses são os 4 pilares que eu quero relembrar, porque você precisa disso para estruturar aquilo que nós vamos discutindo aqui com respeito à disciplina na igreja. Ok? Usando esses pilares como base, nós trabalhamos na semana passada quando a disciplina é necessária. E você também deve estar lembrado que na semana passada nós verificamos que em primeiro momento a disciplina ela é informal e particular, onde insistimos na necessidade de relacionamento, que também pode ser chamado de discipulado. Segunda-feira, conversando aqui com o Flávio, nosso tempo de conversa de manhã, voltamos nessa tecla, né, de que tem muitas coisas na igreja que só o pastor vai fazer. E tem coisas que qualquer um pode fazer. Mas quando trazemos para o discipulado, todos nós somos responsáveis uns para com os outros. Todos nós somos discipuladores e discípulos. Então nós insistimos que essa disciplina informal e particular, ela se dá quando um discípulo se afasta do caminho de Cristo ao pecar, e ao fazer isso, esse discípulo, o seu irmão, de forma particular, vai trazê-lo de volta para o caminho com amor, com graça. Isso é disciplina. Então, só relembrando da semana passada, a disciplina, ela começa de maneira informal e particular, no relacionamento. Qualquer um de nós, todos estamos sujeitos ao pecado. Todos estamos aí vivendo num mundo de pecado. Mas ao pecarmos, precisamos estarmos sensíveis à voz do meu irmão, que vai me disciplinar no sentido de me trazer de volta àquele caminho do qual eu tinha me desviado naquele momento. Então, só relembrando semana passada, essa disciplina é necessária, e a primeira disciplina necessária, ela é informal e particular. Agora hoje, nós vamos caminhar mais um pouco ainda nesse tema de quando a disciplina é necessária. No entanto, hoje, ela é necessária, quando ela é necessária, de maneira formal e pública. Lembre-se que no discipulado, essa disciplina é informal e particular. Mas quando o assunto é levado à igreja, essa disciplina ela é formal e pública. Na realidade, o nome que não usamos mais e que era muito comum nos primórdios da igreja, e que a Igreja Católica usufruía bem esse tema, o nome mais comum seria excomunhão. E quem vem de uma igreja católica, quem viveu dentro do catolicismo, sabe que o maior medo de um católico era ser excomungado.
Era a excomunhão dessa pessoa. As pessoas tinham pavor disso. Seguiam, faziam, porque tinha medo de ser excomungado. Então, quando o assunto é colocado de maneira formal e pública, essa disciplina também pode ser chamada de excomunhão. É que, quando fala em disciplina, já sobe aí o cabelo de alguns, e aí eu vou abrir um parêntese, vocês vão lembrar, pelo menos os que são daqui da nossa igreja, que eu falei, eu repeti muito isso nas nossas aulas, que infelizmente tem gente na igreja que ele quer amar mais do que Jesus. Porque Jesus ama e corrige. E tem pessoas na igreja que não aceita a correção e que não admite ser corrigido e que não quer que outros sejam também. Então, para usar uma palavra como essa, eles foram melhorando. E hoje, pelo novo Código Civil brasileiro, no qual as igrejas tiveram que se adequar, uma das palavras também que foram mudadas, o linguajar, é que na minha época já não era mais excomunhão. E como eu não tive uma linhagem católica, eu não acompanhei isso, mas sei por causa de estudos e da história. Mas, na minha época, as pessoas eram excluídas da igreja. Mas com o novo Código Civil brasileiro, as igrejas tiveram que se adequar e substituir a palavra exclusão por desligamento. Então, tudo isso aconteceu, e quem está chegando agora na igreja talvez não saiba muito da história da igreja, não é a história de Vila São Jorge, mas a história da igreja como um todo. Mas nós vamos percebendo como que a igreja, até tentando se adequar à cultura, ela vai se distanciando das Escrituras. Mas não importa o nome que você use, o que nós precisamos deixar bem claro para nós é quando é que a igreja age e como ela deve se portar diante das circunstâncias. Então, relembrando, temos os 4 pilares, e quando alguém se desvia disso, essa pessoa, então, ela é confrontada de maneira informal e particular pelo seu irmão, o seu discipulador, e a coisa é corrigida e acabou. E Jesus deixou isso lá em Mateus 18. Mas quando essa pessoa não aceita a correção, então temos todo um caminhar que Jesus deixa em Mateus 18, que já foi super esgotado em nossas aulas. Mas aí agora, hoje, nós queremos caminhar pensando quando é que a disciplina é necessária de maneira formal e pública. Quando é que a igreja exercita a excomunhão? Quando é que a igreja exclui ou desliga, ou não sei que palavra você queira usar, mas biblicamente, como é que a igreja procede, ou em quais circunstâncias? E aí vocês devem estar percebendo, no decorrer das aulas, como que esse assunto é cada vez mais sério e mais difícil. E quem está conosco e não faz parte da nossa igreja, eu estou sempre explicando que nós estamos num processo desde o ano passado que deveria findar isso em 2021, mas pela hora da carruagem não vai ser, que nós tratamos sobre membresia, o que é ser um membro e agora disciplina, e o ano que vem vamos tratar o que é liderança bíblica, o que é culto, para que a igreja se adeque àquilo que a Escritura propõe. Então, hoje, nós vamos caminhar nessa mesma linha. Durante essas aulas, você não tem ideia de como eu tenho clamado a Deus para ser entendido e que nós possamos caminhar na mesma linha de raciocínio. E que muitas vezes eu fico me perguntando, será que aquilo que está claro para mim, eu estou conseguindo transmitir
com a mesma clareza. Por isso eu sinto muita falta da nossa classe de EBD. De podermos olhar nos olhos e tirarmos dúvidas e discutirmos o assunto, e esgotarmos biblicamente com textos cada coisa, mas não podemos. Então, estou fazendo ao máximo para que você compreenda. E como eu disse, lá no WhatsApp você pode mandar suas dúvidas, colocar as questões, a gente vai trabalhando, mas é o que temos para hoje, ok? Então voltemos. O primeiro pilar que estudamos nos diz que devemos viver uma expectativa de transformação. E o segundo pilar nos diz que representamos Cristo aqui na terra. Quando somos confrontados de maneira informal e particular, essa expectativa ela é mais aguçada ainda. E a tristeza por ter falhado na representatividade de Cristo, a tristeza por ter pecado contra o Senhor, isso com certeza será visível. Quando pecamos, quando deixamos de representar Cristo e quando somos confrontados de maneira até informal, mas quando a Escritura chega a nós, qual é o resultado esperado? Se você não tem essa expectativa de transformação e aquele pecado está impedindo que você represente Cristo, naquele momento que você é confrontado, você ou eu, nós precisamos então repensar a nossa posição em Cristo. Mas quando isso não acontece, quando isso não é visível, então a disciplina eclesiástica formal será o caminho mais adequado. Quando a falha de um membro em sua representação de Jesus se torna tão marcante e habitual até, a igreja vai ter dificuldade em acreditar que ele é um cristão. Agora calma. Respira. Porque para você compreender isso, você vai voltar nos pilares e perceber que a igreja, ela é autoridade. Essa disciplina não é aplicável por uma lista de pecados, onde vamos observar se o indivíduo se enquadra naquele pecado que deve ser disciplinado ou não. Na realidade, essa disciplina formal, o que precisa ser visto é se a igreja ainda vai poder continuar confirmando publicamente a credibilidade da profissão de fé daquela pessoa. Ou seja, trocando em miúdos, quando uma pessoa ela não aceita a repreensão pelo seu pecado, a igreja vai precisar verificar se ela ainda pode considerar aquela pessoa como cristão. Mas pastor, a gente vai julgar? Não. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. O que é um pequeno Cristo? É um representante de Cristo na terra. A igreja então vai perceber se na vida daquele indivíduo ele está ou não representando Cristo. Logo, a igreja poderá definir se ele é um cristão ou não. Sério? Muito sério. Porque você vai fazer isso publicamente. Lembre-se,
mais uma vez insistindo, que o terceiro pilar que nós estudamos diz que a igreja é a única instituição na terra com autoridade para representar Jesus. E o quarto pilar vai nos lembrar que a igreja poderá declarar de maneira formal e pública se a profissão de fé daquela pessoa é confiável ou não, porque precisa ver se ele vai se submeter à membresia. Difícil, né? Difícil. Ao mesmo tempo, muito sério. O que eu quero trazer para você em nossos estudos é a seriedade do Evangelho. Não é o gospel que é colocado por aí, mas é que você faz parte de um grupo denominado igreja local, em que você tem uma responsabilidade muito grande. E não é diante do pastor, não é diante de Deus, não é diante dos irmãos, é diante do mundo. Tranquilo até aí? Estou vendo, vocês estão bem quietinhos hoje. Até os comentários aqui estão bem devagar. Realmente, eu também estou devagar. Porque nós precisamos compreender isso com toda facilidade. Tem um texto bíblico que a gente vai entrar nele ainda, tá? Calma. Ok? Até aí tudo bem? Então vamos detalhar. Eu gostei muito de um título usado por Jonathan Lehmer, que é o autor do livreto que estamos usando como base para os nossos estudos. E o título usado por Jonathan Lehmer dizia assim: pecados que esperamos e pecados que não esperamos. Vou repetir para você. Pecados que esperamos e pecados que não esperamos. O que é que o Jonathan fez? Ele traçou uma linha divisória entre pecados que se esperam dos cristãos, e aí eu coloco um grifo meu, homens e mulheres caídos, vivendo em um mundo caído. Então o que é que se espera desses homens e mulheres caídos, vivendo em um mundo caído? Pecado. Você passa um dia inteiro sem pecar? Agora, esses são pecados que esperamos, que a pessoa tropeça, que a pessoa falha. Mas ele chama de pecados que não esperamos, aqueles pecados que nos levam a pensar que a pessoa talvez não seja cristã. Ela está na igreja, ela participa da igreja, ela canta na igreja, ela sabe as músicas da igreja, ela não perde o culto da igreja, mas a vida dela não demonstra que ela é cristã. Então são pecados que não esperamos. Quando eu li isso, confesso para você que eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso esperando encontrar lá no estudo dele uma lista de quais eram os pecados esperados e quais não eram. Como pastor, com certeza, imprimindo uma lista dessa, ficaria muito bem mais fácil conduzir uma assembleia de disciplina na igreja. Uma lista. Pecados esperados, pecados não esperados. Irmãos, vamos reunir aqui. Vamos ver o que esse irmão fez, em qual lista que ele está. Se está no pecado esperado. Não. Eu não encontrei essa lista. Procurei e não achei a lista. No entanto, eu encontrei uma explicação para isso que apenas confirmou
o que eu penso quando a Bíblia trata de 2 pontos chamados reconhecimento de culpa e arrependimento. Eu não encontrei a lista, mas eu encontrei um texto bíblico para a gente destrinchar hoje à noite. Abre aí a sua Bíblia para João, capítulo 16, versículos 7 e 8. João, capítulo 16, versículos 7 e 8. João 16, versículos 7 e 8. Preste atenção, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Quem está falando isso? Aí no texto. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Esse é o versículo 7. Ok? Jesus está falando. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus já foi, ok? Jesus já foi. Agora veja o versículo 8. Quando ele vier, ele quem? O conselheiro, ou o consolador, ou o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele já veio. Então, pense nesses 2 versículos. Jesus disse: se eu for, eu enviarei. Jesus já foi. Enviarei. Quem? O Consolador ou o Conselheiro. Versículo 8. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. E ele já veio. Quando isso acontecer, Jesus falando, quando eu for enviá-lo e ele vier, então ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, qual é o papel fundamental do Espírito Santo? Prioritário do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Prioritário. Ok? Você está acompanhando o milênio de raciocínio? Olhando para esse texto? Jesus disse quando ele fosse, ele já foi. Disse que enviaria, ele já enviou. Quando ele vier, ele já veio. Então essa parte está feita. E aí ele disse quando viesse, o que ele ia fazer? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Agora vamos tornar esse versículo prático. Acompanhe, eu vou falar bem devagar. Porque quando você se levantar para gritar, ou reclamar, ou resmungar, ou ficar de bico, ou todo chateadinho, porque a igreja tratou um homem ou uma mulher que não se arrepende do seu pecado, você não entendeu esse texto. Ok? O Espírito Santo já veio, ele está aqui, ele habita em nós e entre nós. E qual é o papel fundamental dele? Convencer o mundo
De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá. Vamos fazer isso, pegar agora um exemplo. Vamos pegar um exemplo. Existe uma grande diferença entre dois pecadores com atitudes distintas. E por ser live, eu não posso usar exemplos muito específicos. Mas, digamos que ambos mentem. Vamos pegar o que alguns talvez achem que seja uma coisa mais banal. Ambos mentem. Tem dois crentes na igreja, duas pessoas servindo a Deus ali, duas pessoas cantando, indo para os cultos, participando, e aí ambos mentem. No entanto, um deles reconhece que mentiu. Vem, confessa o seu pecado, aceita as consequências do seu pecado e vida que segue. O outro que mentiu não reconhece, não confessa. Mas quando ele é confrontado ou alguém descobriu a mentira, ele então persiste em suas invenções, cria um clima terrível, porque ele não aceita que pecou. Caminhando comigo? Ok. O primeiro, se usarmos a expressão de Paulo, vamos dizer que no primeiro caso, é o velho homem que se levantou, que surge na mente do crente e tenta dominar o novo homem. Mas esse novo homem, ele reage. Ele não aceita. Ele confronta, e Paulo diz que existe uma luta. E se você não tem essa luta diária, você deve estar pertinho de subir. Você está preparado, pode ser hoje. Mas subir não é arrebatamento, não, é morrer. Porque o velho homem todo dia acorda junto com a gente. Eu li, até coloquei nas redes sociais uma vez, que eu achei muito legal, quando disse que é uma pena, mas o velho homem não morreu afogado no dia do seu batismo. É uma pena, mas o velho homem não morreu afogado no dia do seu batismo. Então existe uma luta constante diária, todo dia. O velho homem, a carne, ele tenta dominar o novo homem. A Bíblia diz que essa nova criatura que nós somos, essa nova criatura vive um embate constante. Eu e você hoje. Seja no serviço, seja em casa, seja no trânsito, no dia a dia, nos negócios, nas propostas, o tempo inteiro o velho homem tenta dominar o novo homem que está em você. Mas o novo homem reage. Quando ele reage, ele reconhece o seu pecado. Reconhece onde caiu. E ao reconhecer a sua culpa, esse novo homem admite, se arrepende e parte para novas batalhas. Ok? Agora, aquele outro crente, o segundo homem, você começa a olhar a vida dele e não há indícios nenhum de luta entre o velho homem e o novo homem. Sabe aquelas pessoas que para elas tudo
tudo está bom, você só consegue ver nela a velha natureza. O novo nunca aparece. O novo nunca rebate. O novo nunca luta. É aquela pessoa que faz o contrário de Romanos 12:2. É aquela pessoa que ela se conforma com o mundo. Os homossexuais estão se agarrando ao lado dele, mas para ele não faz diferença. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, para ele não ofende. O divórcio é algo banal e normal para aquela pessoa. Você está compreendendo onde é que eu quero chegar? Não há uma batalha do velho homem com a nova criatura. Ele nunca reage. A velha natureza está lá e enfrenta tudo com tranquilidade. Então, essa pessoa não tem expectativa de transformação. Qual é o primeiro pilar para a disciplina? Todo dia, quando eu e você acordamos, nós acordamos com uma expectativa de que hoje eu serei mais crente que ontem. Hoje eu vou ser mais fiel que ontem. Hoje eu vou resistir mais que ontem. Isso é expectativa de transformação. Aquela pessoa que só frequenta um grupo, que só vem em algum culto e que nada afeta essa pessoa, ela vive a velha natureza todo o tempo. Essa pessoa tem respostas como essas que eu vou te dizer agora. Não mexe comigo não, você não me conhece. Eu não conheço mais mesmo, não. Eu preciso ver que você é diferente. Essa batalha constante, ela vai demonstrar se eu estou representando Cristo ou não. Voltemos ao texto de João 16. Jesus foi, enviou. Esse Espírito, ele vai convencer o mundo de quê? Do pecado. Ou seja, os cristãos em quem o Espírito Santo habita, de modo geral, eles não podem permanecer por muito tempo em um pecado conhecido. Se você olhar para esse texto de João 16, aquele que tem o Espírito Santo, em algum momento da vida, eles se sentem tão incomodados, graças ao Espírito, João 16:8, que acabam decidindo fazer o que é certo. Você agora compreende o que é convencer do pecado? É que o Espírito Santo que habita em mim e que habita em você, ele não vai permitir que você se acomode à velha natureza. Eu vou te dar um segundo exemplo. Uma pessoa ou um casal, eles não são casados. Eles são um casal de namorados ou talvez noivos. E eles mantêm relação sexual sem ser casado. E isso não é ser quadrado. Isso é pecado. Isso é fornicação. Isso é prostituição. Não é o Renato que está falando na Igreja Batista que diz. É a Bíblia que diz. Então, essa pessoa, ou esse casal,
eles mantêm relação sexual e vêm ao culto e canta as músicas e celebra junto com a igreja. E sabe quando é que essa pessoa demonstra arrependimento? Quando engravida. Porque é quando todos descobrem. Agora, eu não vou te falar nada, não. Eu vou só deixar para você pensar. Se João 16, 8 diz que o Espírito Santo, ele convence essa pessoa do seu pecado. E se essa pessoa, enquanto não engravida, ela continua mantendo o seu pecado, nós temos duas opções. Eu não vejo mais do que isso. Ou essa pessoa, ela continua na sua velha natureza, e isso não lhe incomoda, ou o Espírito Santo realmente veio, mas não faz o que Jesus disse que ele ia fazer. Porque se essa pessoa diz para mim e para você que ela tem o Espírito Santo habitando nela, e ela consegue manter relação sexual, o casal consegue, por meses e meses e meses, escondido de todo mundo. E isso só aparece quando a gravidez aparece. E o Espírito Santo nunca incomodou essa pessoa. E ela nunca se arrependeu. E o arrependimento de ambos só vem agora, junto com a gravidez, para o mundo que eu quero descer. Tem alguma coisa de errado, ou com a igreja, da qual essa pessoa faz parte, e que ela se diz igreja, ou algo de errado com João, capítulo 16, versículo 8. Ou o Espírito Santo não está fazendo o que Jesus disse que ele ia fazer, ou essa pessoa nunca teve o Espírito Santo. Logo, se ela nunca teve o Espírito Santo, pastor, o senhor não pode julgar. Eu não estou julgando, eu estou colocando para vocês pensarem. Porque ou ele não tem poder para convencer do pecado, como o texto diz, ou essa pessoa nunca foi salva. É sério ou não é? E mais, não tem nada ruim que não possa piorar. Porque essa pessoa, ela precisa ser colocada na disciplina formal ou excomunhão. Que muitas vezes nós temos dificuldade de lidar na igreja. Principalmente quando envolve um círculo de amizade e o indivíduo continua insistindo com todo gosto em um pecado conhecido e não há demonstração de que está sendo incomodado pelo Espírito. Às vezes o incômodo é por ter sido descoberto, não porque é o incômodo do Espírito. Pelo contrário. Às vezes a obediência dessa pessoa aos desejos do pecado se torna sua marca. E nós então isolamos a Escritura. E quando algumas pessoas fazem parte do nosso círculo de amizade, nós então não queremos aceitar uma lógica para a qual a Bíblia nos empurra.
Como é que nós lidamos com isso? Aí nessa hora, a igreja, ela vai precisar usar a disciplina formal e pública. Mais ainda, eu não estou aqui separando pecado, pecadinho, pecadão, não é isso que eu estou fazendo. Quando eu fui rápido ver se Jonathan tinha uma lista, eu me deparei com aquilo que a Bíblia já mostra. Irmãos, todo pecado é errado. Todo pecado, irmãos, deturpa a imagem de Jesus. Todo pecado. Mas, em certos momentos, as pessoas se veem em hábitos pecaminosos sem nenhum sinal de arrependimento, sem nenhum reconhecimento de culpa, que leva toda uma assembleia a perder a confiança na profissão de fé daquela pessoa. Em dado momento, as suas palavras perdem a credibilidade. Por quê? Porque a sua vida é contraditória e essa pessoa não representa Jesus. A igreja, então, precisa tomar uma posição. O que eu estou dizendo para vocês, caminhando para a conclusão, e resumindo nossa aula de hoje, é que não há pecadinho e pecadão, mas há pessoas dominadas pelo Espírito Santo que reconhece a sua culpa e que clama por misericórdia, com um coração quebrantado e arrependido. Essa pessoa, a igreja verá nela a credibilidade, porque a sua vida é transformada dia a dia. Agora, há pecados, ou melhor, pessoas, que o pecado está incrustado nela. E que ela vive satisfeita com ele. E que isso não a impede de viver muitas vezes uma mentira. E que ela vai encontrar igrejas que não vão se importar com isso. Ela vai encontrar igrejas que estarão preocupadas com um grupo de louvor, digamos assim, ou um ministério de louvor, onde as vozes são impecáveis, onde a habilidade dos instrumentistas, não importa a vida que essa pessoa tem ao sair da igreja depois da celebração de domingo. Onde o que interessa é se o dízimo dessa pessoa traz uma boa condição para aquela igreja. Então não há confrontação do pecado. Porque aquela pessoa, ela vai dar sinais constantes de que o Espírito Santo não habita nela. Ou eu continuo te dando opções. Ou, segundo João capítulo 16, o Espírito Santo não fez o que Jesus disse que ele faria. Porque a Bíblia diz aqui que ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu estou em pecado, eu não posso dormir em paz. Eu não posso fingir que nada está acontecendo. Por quê? Porque eu sou fraco? Por quê? Porque é o que eu quero? Não. Porque o Espírito Santo é poderoso
para me incomodar o tempo inteiro, até que eu me arrependa. É ou não é conflitante a vida de quem tem o Espírito Santo e daquele que não tem? Totalmente. Concluindo, como é que a igreja lida com isso? A igreja, ela vai perceber que a vida dessa pessoa é contraditória com as suas palavras, com o que ela canta, com o que ela prega, com o que ela ensina. E se essa vida é contraditória, a igreja precisa entender que essa pessoa, ela não representa Jesus. É ou não é sério? E por não representar Jesus, a igreja então revoga sua confirmação pública ao excluir o membro da mesa do Senhor. É da mesa do Senhor. Como assim da mesa, pastor? O ápice da comunhão da igreja se dá diante da mesa do Senhor, na celebração da ceia do Senhor, onde só participam os membros. Então esse membro ele é excluído da mesa. É como se a igreja tomasse o seu passaporte, declarando que não pode mais chancelar formalmente a cidadania dele no reino de Cristo. É sério. A disciplina na igreja é coisa séria. Por isso, a vida cristã é séria. Porque você vai conflitar com aquilo que a Escritura diz. Eu quero te deixar um dever de casa. Volte depois com o tempo nesse texto. Se quiser, ouça de novo, assista de novo a aula. Fica gravado, tá aí. Pegue a sequência. E eu quero continuar a partir daqui, nossa próxima aula, nós vamos ver o que Tiago nos diz. Tiago é muito direto. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E como é que eu sei que eu cometi o pecado? O Espírito Santo. Ele vai me dizer. Ele vai me dizer, olha, hoje quem venceu foi a carne. E você precisa levantar daí, reconhecer o seu pecado, se arrepender e dominar esse velho homem. Não se esqueça, nós somos representantes de Cristo. E Ele é muito exigente. Muito exigente. Então, quando você estiver participando de um grupo que precisa disciplinar alguém, verifica bem a vida dessa pessoa. Porque se o pecado faz parte da vida dela, é uma constante, e não lhe incomoda em nada, não sou eu não. Segundo a palavra de Deus, ela nunca teve o Espírito Santo. E se ela não tem, não é igreja. Se não é igreja, precisa ser excluído. Pastor, o senhor está julgando. Não, eu estou lendo os textos. E dizendo para você como é sério. O pior é que você nem pode pedir para sair. Porque o Senhor nos colocou nessa comunidade chamada igreja. E até que Ele volte, nós precisamos crescer cada dia.
Ok? Não sei nem se eu digo amém, porque eu não sei como é que está aí a sua cabeça. Mas está afunilando e nós vamos precisar respirar, porque a pandemia fez com que a gente nem parasse agora e está ficando apertado. Mas eu espero que você tenha compreendido a diferença entre a disciplina informal e particular e a disciplina formal e pública. Espero que você saiba a diferença. Nós vamos partir daí de novo na próxima semana. Eu espero que tenha ficado claro para você. Ok? Amém? Que Deus nos abençoe. Encerramos mais uma aula. Não é dominical, mas é de quinta-feira, nossa escola bíblica. Semana que vem, se o Senhor permitir, daremos continuidade. Eu espero que você esteja aproveitando bem, não para julgar os outros, não para olhar os outros, mas para olhar para a sua própria vida. E eu espero que nessa batalha aí do homem velho com a nova criatura, que você esteja saindo vencedor, vitorioso, cada dia. Mas basta cada dia o seu mal. Amanhã teremos um novo dia, que o Senhor nos sustente e que possamos representar Jesus. Essa é a sua função, é a minha função. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos que caminharam comigo hoje à noite. E também já intercedo por aqueles que vão assistir depois. Que o Senhor continue dirigindo as nossas vidas de acordo com o teu querer e a tua vontade. Tenha, Senhor, misericórdia de nós. Somos pecadores. Homens e mulheres que caíram e vivem no mundo caído. Mas nós temos o teu Santo Espírito em nós. Então que ele todo dia mostre o meu pecado e me convença. E que eu esteja sensível à sua voz, para que eu reconheça a minha culpa e para que haja arrependimento. E que o meu arrependimento não seja só de mente, mas seja também de atitude. Seja para com o meu irmão, seja para com a minha família, colegas de trabalho, ou mesmo no trânsito, na rua, nos negócios. Deus, que sejamos genuínos representantes do teu Filho Jesus aqui nessa terra. E nos ajude, ó Pai, a nos submetermos uns aos outros e que possamos gerar relacionamento que nos ajude a falar a verdade em amor, cheio de graça, mas com a confrontação do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Te louvo por tudo. Nos dá uma boa noite de descanso. E se vivermos amanhã, que vivamos um dia para a tua honra e para a tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Bom descanso. Um grande abraço. Vamos continuar intercedendo pelos enfermos, especialmente pela irmã Marilene. Interceda, fale com Deus. Cada momento que você puder, para que Deus opere um milagre na vida dela, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.